exclusividade que consagra, qualidade que encanta. Assim é a TV Medalhão, trazendo o mundo das joias até você. Assista ao nosso programa diariamente das 11h30 da noite às 3 da manhã, aqui na TV Aparecida. Porque a gente vai falar sobre educação. Os resultados mais recentes do SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, evidenciou que, entre outros aspectos, o Brasil continua com dificuldades para ensinar matemática. Olha só, Abi, e a disciplina, ela exige muita concentração, naturalmente, né? E muitas vezes não tem conseguido alcançar aqueles alunos que, por algum motivo, não se identificam com os padrões e métodos de ensino aplicados, né? Então fala, poxa, parece que não está falando minha língua. Exato, eu não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada que o professor está falando, aí cria essa barreira, né? Mas nesse cenário, que é tão desafiador no que diz respeito ao aprendizado, o que os professores podem fazer, será, Abi? O que será? Você sabia que a matemática pode deixar de ser um bicho-papão ou um bicho de 7 cabeças para muitos estudantes por meio da diversão? É sobre isso que a gente conversa agora com o professor de matemática, Fábio Aparecido. Seja muito bem-vindo à nossa casa, professor! Olá, boa tarde a todos. Boa tarde! Prazer. Obrigada por viver a tarde com a gente hoje. Eu tô meio tenso, Abi. Tá tenso? Eu preciso dizer. Meu ex-aluno. Boa isso que é tarde, fazer. professor. Na minha época ele fazia assim, eu Por falava, favor, meu Deus, professor. perdi ponto. Existe ainda, professor? Existe, Ele fazia opa, o esse famoso X. X. É o Já tem X. 21 anos já o Ponto X. era o como é o ponto negativo para outras turmas, outras classes. Ele olhou e fez assim, eu falei. Ih, você já levou um desse? Mas muito, professor. Ai, professor, ai, que ai. bom encontrá-lo. É um prazer todo recebê-lo meu. aqui. Agradecer, né, o bem-vindo. convite. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Obrigada, professor. Vamos fazer o seguinte, a gente vai começar então com bons exemplos, porque a gente tem aqui um videozinho de alunos que mandam muito bem na matemática. Vamos assistir juntos. Então vamos lá. Oi, meu nome é Luiz Gustavo. Eu tô no 7º ano. E a parte que eu gosto da matemática é a parte de somar. Por a gente ter que usar um motivo, uma razão para ter que fazer algo e descobrir o valor. E sabendo o porquê esse valor foi nascido, gerado assim. Desde criança sempre gostei de resolver problemas de matemática na escola e ao longo dos anos eu também continuei gostando e me indo bem nessa matéria. Eu sempre adorei resolver problemas, cálculos, alguma coisa relacionada a números. E eu gosto muito de matemática, né? Sempre gostei da parte de álgebra, de trabalhar com número, lógica. Pretendo trabalhar com engenharia, que eu sei que tem números envolvidos. Minha dica para se você não gosta de matemática é que, por exemplo, você pode, usando a matemática e aprendendo, você pode resolver os problemas do seu dia a dia de um jeito muito melhor. Você não vai ter dificuldade e você vai levar uma vida muito mais fácil. Eu sempre gostei muito da parte de trigonometria, de matemática, porque eu gosto de manipular as imagens para achar a resposta. E eu sempre gostei muito de matemática, desde que eu era criança, mas a partir do 8º ano, quando eu comecei a ter aula com o Marcelo, que ele me dá aula até hoje, eu comecei a gostar ainda mais, porque ele tratava a matemática de um jeito tão divertido e tão incrível. E eu acho ela muito legal, porque sempre dá um resultado exato, diferente de outras matérias que podem dar algo que te deixa em dúvida. Eu gosto muito de álgebra, porque as contas que a gente faz geralmente dão certo e você consegue provar muitas coisas com isso. Eu acho a matemática muito divertida e eu acho que a parte mais legal de aprender é a de multiplicar e dividir. Meu número favorito é o 8 porque ele é a minha idade. Se um amiguinho meu falasse que não gosta de matemática, eu com certeza falaria: poxa, muda de ideia, matemática é muito legal. Ah, meu que Deus fofura! do céu. Adorei! 8 anos de idade, gente. Não é? E dando lição pra gente, professor. Esses alunos, eles são competidores, né? Sim. De um processo que vai alunos de todo o país, é isso, professor? Isso, é o Canguru da Matemática, né? Que é uma competição semelhante ao BIMEP, que também é a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas e particulares. E dá os parabéns para eles, porque vocês percebem assim que eles são muito motivados, né? Estão muito motivados, né? Isso daí, o que foi? Foi tocado assim no coração deles, através de alguma atividade, alguma dinâmica que puxou essa atenção do aluno e despertou isso nele.
Professor, essa quebra do ensino daquele jeito convencional, né, de carteira, livro, um aluno centrado atrás do outro, a gente vê os professores usando cada vez mais, né, dinâmicas, trabalhos práticos. Isso ajuda mesmo, inclusive com a matemática, que para alguns alunos tem essa barreira tão grande? Sim, sim. Temos que pensar o seguinte, a educação hoje não é igual a de 40, 50 anos atrás, 30 anos atrás. Eu percebo muito assim, principalmente o pessoal mais experiente, o que? É a comparação. Nossa, no meu tempo o aluno tinha que ficar quietinho, tinha que sentar. Gente, hoje estamos numa nova época. Temos a questão dos celulares. Então, é assim, para aprender hoje um aluno, a partir do ensino fundamental, o que a gente precisa? Precisam ter coisas diferentes, aulas dinâmicas, que chamem a atenção, jogos. Porque muitas crianças gostam do celular? A questão do jogo. O jogo chama a atenção, o jogo é colorido. Então, se você não diversificar, não puxar atividades, jogos que atraem a atenção do aluno, infelizmente, vai ficar naquela mesmice. E por falar em jogo, eu fiquei sabendo que você, professor, tem um jogo diferentão aí que faz os alunos ficarem assim, gostando da matemática. A gente pode entender como é que ele funciona? Sim, sim. É o Gondol. Eu creio que acho que na época do Guilherme não existia. Não tinha? Era o Sudoku. A gente fazia o Sudoku e o Cubo Mágico. E o Cubo Mágico. Então, o que acontece? Eu estou na educação há 23 anos e sempre, como eu tive muita dificuldade quanto aluno no ensino fundamental, todos os anos de recuperação, inclusive na antiga quinta série eu quase repeti em matemática. Em matemática? Olha só, como a vida é. Para vocês terem uma ideia, se no primeiro ano do ensino médio me desse a opção, falasse, Fábio, você quer escolher a área de exatas ou humanas? Falou, matemática eu tô fora. Olha só. Eu só fui aprender a gostar de matemática no segundo semestre do primeiro ano. Porque trocou a professora. Essa professora, isso em 1987, pouquinho tempo. 1987, ela começou a trabalhar matemática aplicada. Através do quê? Linguagem de programação de computadores. Isso, te Isso daí mas abriu... na época ainda, né? Esse universo novo. Isso daí abriu a minha mente, sabe, quando é uma mágica, né? Olha que e legal. nisso eu ingressei uma coisa com a outra, comecei a trabalhar na área, no caso de programação, né? Aplicando matemática. Quando eu fiz matemática faculdade, que era o bacharelado na época, eu fiz, não era para ser professor. Era para aprofundar na parte de programação, que antigamente a gente chamava de processamento de dados. Eu fiz, professor. Eu fiz. E aí eu acabei gostando, aprofundando e sem querer coisas do destino, né? Virei professor. Só que eu me ponho muitas vezes no aluno o seguinte, já pensou se você entrar 7 horas da manhã numa escola, duas aulas de matemática logo de manhã, e você lá sentado, só ouvindo e resolvendo. Aí é uma coisa chata. Com certeza. Então, o que a gente precisa? São dinâmicas, atividades. E esse jogo veio a calhar nisso. Por quê? Na época eu trabalhava o Sudoku em sala de aula. Para quem não conhece o Sudoku, como que funciona? É um jogo japonês que trabalha números de 1 até 9. Qual o fundamento do jogo? Completar os números que estão faltando sem repetição. E aí eu percebi que os alunos começaram assim a não gostar muito, cair um pouquinho o rendimento, né? Porque aí começou a virar uma rotina, né? Comum, né? Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Né? E você vai estudando, vai pensando. Do nada surgiu essa ideia. Falei, poxa, será que eu consigo montar um jogo com essa mesma dinâmica do Sudoku, números de 1 até 9, sem repetir? E estuda, e tenta. Aí veio o primeiro rascunho, no caso, o Gondol. E como que funciona, Podemos professor? chegar Vamos ali, professor? pra Então, gente vamos ver? lá. E aí é bom que o professor já falou no começo que não é da minha época, para eu não ser acusado aqui de, ele se preparou antes. Ele sabe. Então, funciona assim. O Gondol, antes de explicar o que é o Gondol. O Gondol é uma palavra húngara que significa pensar. Como a gente tem um projeto do Cubo Mágico lá na ETEC de Jacareí, foi uma forma de homenagear o criador do Cubo Mágico, que ele é húngaro.
Erno Rubik. Então eu pesquisei uma palavra em húngaro, pensar, aí caiu no Gondol. Boa. Então é assim, são números de 1 até 9 aqui dentro, não pode repetir, onde a soma das linhas tem que dar esses valores e, ao mesmo tempo, a soma das colunas também. Não pode repetir e você tem que completar os números que estão faltando. Então aqui, por exemplo, para dar 19, 6. Por exemplo, isso não? Vamos lá. Ai, meu Deus. Já vai embora, Aí, Bianca. vamos lá, a diversão agora. Aí, Guilherme. Isso aqui tem que ser 1, 7, 2, 9, 1, 5, 3, 8, 9. Ah, Pra eu gente não fechar tava nem ali. vendo aqui. 6, 2, 8. Aí faltou 4, 12. É. Eu deixo a última pra você aqui, que já tá com o número alto, vai me dar dor de cabeça. Então é só pra você. óbvio. Você pode pensar junto É comigo, óbvio. Não, Guilherme. vamos junto. 7 com 8, 8 com 8, 16, aí deu 15 para chegar no 24, falta 9, isso? Ó, muito bem. E a hora que ela falou parabéns, 16, eu já falei, né? não é, foi um raciocínio. É o meu raciocínio de pensar. Step by step, passo a passo. Passo Tinha um a professor que Mandamos falava bem, isso pra mim. professor? Ó, Aí, ó. você de casa pode fazer isso. E ele foi Adorei. classificado em vários níveis. Esse é o nível inicial, que é o mais fácil. E tem o nível difícil, que aí não tem nada. E você tem que fazer o jogo de Aí todas você- as peças, né? Isso. Que demais. E aí, qual que é a finalidade do jogo? Trabalhar 4 habilidades. Leitura, interpretação, concentração e o raciocínio lógico. Tem o fundamento da matemática que é aqui dentro, que seria análise combinatória, mas em nenhum momento é citado isso daí. E é um jogo que a partir de 6 anos você já pode brincar. Que é quando já entra a questão eu da adorei. adição, dessa operação Isso. no Começou aprendizado. na escola, eu criei o jogo na época, o rascunho, só que eu deixei engavetado. Quando chegou no período da pandemia, 2020 mais ou menos, os alunos totalmente desmotivados, né? Aí eu pensei, nossa, o que eu vou fazer para resgatar essa turma? Aí eu lembrei do jogo. Olha, Sorte que que eu legal. tinha guardado o O rascunho. rascunho. Professor, agora, Professor, queremos, podemos voltar porque pra agora cá? isso aí eu sou Porque uma negação. agora tem uma habilidade que eu preciso mostrar. Eu falei, professor, na Cubo hora que eu mágico. encontrei ele antes de começar o programa, que eu trouxe pro estúdio, mas eu não trouxe pra TV. A produção inteira não me deixa mentir, que fica na minha mesa desde que eu vim aqui pra produção do Viva a Tarde, porque é na hora que eu preciso pensar, que dá uma estressada, que eu quero passar um tempo, eu embaralho e falo, deixa eu brincar. Sim. E existe um jeito certo, professor? Sim, Embaralha sim. aí pro pessoal de casa não achar que é Qual que é a função do falcatrua. cubo mágico? Para o pessoal em casa entender. O cubo mágico é um ótimo exercício para o cérebro. Ele trabalha as 4 habilidades, né? Leitura, interpretação, concentração e o raciocínio. E a criança, o adolescente, o adulto, principalmente, para vocês terem uma ideia, o meu sogro tem 68 anos, ele já monta 3 modelos diferentes. Olha que legal. Olha. É assim, começa, cada vez que você monta, parece que aquilo que está ao seu redor congela, você fica focado naquilo ali. Então, vamos supor, se é uma criança, ajuda no raciocínio. Se é um adolescente, ajuda a acalmar, trabalha raciocínio. Adulto, você está com a cabeça quente lá, precisa tomar decisões rápidas, processar rápido. Aí meu irmão fazia isso quando ele trabalhava na parte de engenharia. Fazia uma pausa para... Dava uma pausa, montava o descompressão. cubo, pô, veio a ideia. E é Olha. ótimo. Ó, o pessoal de casa viu aí que estava embaralhado, enquanto a gente vai conversando com o professor, eu vou montar. Graças a Deus não tem mais a pressão do tempo, Não porque tinha tem. isso ainda. Ai, Para pressão valer do mais tempo. ponto, Sim. para tirar mais X, tinha a questão do tempo. A como é que questão faz do tempo isso? é assim, o ser humano ele precisa do quê? Novos desafios. Aprender a superar novos desafios. Porque quando eles terminam o ensino médio, vão trabalhar, eles vão ter algumas decepções. E eles precisam o quê? Superar novos desafios, novos obstáculos. Então o cubo assim é um instrumento perfeito. E qual que é a dica, professor? Esse método que ele está montando chama método de camadas, que é o mais simples. Inclusive o pessoal de casa, se precisar de dicas, manda no meu Instagram ou então no Instagram de vocês, aqui do Viva a Tarde, que aí eu mando o link explicando passo a passo num jeito mais simples e mais fácil. Só que antes de começar nesse cubo, tem um modelo inicial ainda. Vou apresentar para vocês, esse chama bola mágica. Que legal! Ah, esse outro é mais simples, É professor. o mais simples, é o início de tudo. No caso aqui até vou dar para você, ó, para você
qual que é a função dessa bolinha? Você tem que colocar cada bolinha na sua cor, uma por vez, e aí o que vai acontecer? Vai trabalhar coordenação motora, raciocínio e visualização espacial. E a concentração. Legal. Dominando essa bolinha, aí passa para o cubo mágico. Aqui você faz um ganchinho. Faz um ganchinho, ó. Ah, um ganchinho. Ah, é legal. Uma bolinha por vez. Foi? Legal. Opa, aí, ó. Parabéns, ó. Parabéns, Guilherme. Aí, lembra ainda, Olha, professor? Ó, lembra ainda nada. Foi um aprendizado que eu não perdi nesse tempo, viu? Que demais. Que Nossa, realmente você tá faz. adorando isso O aqui. Guilherme já conhecia isso? Esse eu não conhecia, professor. E tem alguns outros tipos aí Tem. que eles vão mexendo com a complexidade, é isso? Eu fiz. Muda a forma. Aí, Eliane. Aí, ó. Que é pra já entender na lógica Que mesmo, né? legal. Do posicionamento das cores. Tem Adorei. esse daqui que é o menor, que a gente chama de 2x2x2, porém ele engana. Pelo tamanho, parece ser mais fácil. Inicialmente, mas olha, eu peguei um recentemente e mas eu sofri, viu, professor? para E é mais você difícil. montar esse cubo, primeiro você tem que dominar essa bolinha, depois o cubo tradicional, para depois esse. sempre uma etapa por vez. Para você trocar de modelo de cubo, você tem que estar dominando sempre o anterior, dominou, novo desafio, e assim vai. Dominou, novo desafio, e assim sucessivamente. E professor, a gente está falando de matemática, né? Sim. Mas isso acaba trabalhando várias outras coisas, né? A disciplina, a concentração. E é uma coisa que eu acho bonita que você fala, que é a autoestima, né? A valorização da autoestima é muito importante. Por quê? No momento que ele está montando ali, vamos supor, imagine ele dentro de uma sala de aula, os coleguinhas estarão vendo. Isso daí vai incentivar os outros coleguinhas e eles vão perguntar para ele, falar, Guilherme, como que faz, tal? Ele vai se sentir valorizado, ele vai explicar para outros colegas. Ó, ele está montando aí. Tá montando. Tá todo mundo olhando. Para você buguei. tá ótimo. Não, vai que vai. E aí vai acontecer o quê? A integração dele com o grupo. Tem crianças que às vezes são são mais quietas, né? Não tem tanta interação, e o cubo promove isso daí, ó. Que Rápido. incrível. E professor, a gente não pode terminar isso antes de falar, né? Ser um bom professor faz toda a diferença na vida de todos os alunos, né? Você é um exemplo disso, né? Obrigado. Para gostar das matérias, e provavelmente os seus alunos também devem falar isso para você, professor, agora eu gosto de matemática. Porque além das contas, né? Você pensa nesse lado humano das crianças e com certeza isso deve fazer toda a diferença. E aí, Guilherme? Eu percebi que eu tô olhando a cor errada, tem uma eternidade, que o amarelo tá aqui já, força do hábito do outro. Ah lá. Mas aí fica Agora como tem- o próximo desafio. O diretor falou na orelha dele, você tem Agora. 30 segundos, falou pra ele Agora vai. assim. Nossa. Será? Será se? Não, falei agora dá e não deu. Professor, E não faz essa pergunta, não. a gente tem que fazer O uma diretor pergunta soprou uma final. pergunta. Guilherme era um aluno Não, bom faz de muito tempo, o matemática? professor vai falar, nem lembro. Ele era ótimo. Isso Ele daí. era? Ah lá, Era viu, Guilherme? ótimo. Ah, ganhou Professor, nota eu 10. mandei Sempre mensagem pro atento, professor. né? Não dormia na sala de aula, né? Assim, é uma pessoa Professor, o bem... pessoal da Agrícola vai assistir, vai saber que é mentira. Ó, professor, eu vou Se ficar de alguém tiver tarefinha. o acesso ao Instagram Boa. do Guilherme, talvez tenha uma foto lá que vai Que denunciar já ele. denuncia aí, ó. O professor sabe, Já inclusive, que eu denuncia. postei a foto dormindo. Faltou a última camada, professor, mas ó, Professor, obrigado. obrigada. viu? Seja que sempre agradeço. bem-vindo à nossa casa. Você de casa, aproveita para ficar de olho. Tem os contatos do professor também no nosso Instagram, que ele vai ensinar a gente a poder fazer o nosso cubo Exatamente. mágico Para quem em quiser casa. aprender a montar o cubo mágico ou quiser conhecer o Gondol, vocês viram ali na mesinha, tem um livro com essas atividades, com então exemplos desses exercícios para você fazer. Você confere tudo lá no Instagram do professor Fábio. Professor, mais uma vez, obrigado. Obrigada, viu?